A história começa em uma casa sombria e decadente, onde um homem e sua esposa eram brutalmente espancados por um grupo de agiotas. O líder, um homem cruel com olhos gelados, segurava um ferro em brasa. Ele pressionou o ferro contra o colo do homem, arrancando um grito de dor enquanto o sangue escorria de sua boca. Desesperado, o homem implorava por mais um mês para pagar a dívida. O líder sorriu com desprezo. Se você pega dinheiro emprestado, deveria vender seus órgãos para pagar a dívida. Isso é o que pessoas normais fazem. Ele agarrou o homem pelo pescoço, aproximando o ferro incandescente de seu rosto. Vocês precisam sentir dor para entender como é ser privado do que é seu. Enquanto ele se preparava para queimar o rosto do homem, algo chamou sua atenção. No canto da sala, a esposa tremia, apertando um celular com as mãos trêmulas. O agiota arrancou o telefone dela com brutalidade. Ligando pra polícia? Que desperdício de tempo. Ele riu, verificando a tela. Para sua surpresa, ela estava trocando mensagens com o filho. "Não venham pra casa, estamos em perigo!" Era a mensagem que ela não conseguiu enviar. O líder leu em voz alta e riu ainda mais alto. "Em vez de machucar vocês, vamos ensinar ao filho de vocês o que acontece com os tolos." O casal chorou e implorou, mas foram amordaçados e amarrados à parede. Os capangas se posicionaram, prontos para a chegada do jovem. Quando Kang Sun-woo, um estudante do ensino médio e protagonista desta história, finalmente chegou, a cena estava armada. Sun-woo entrou segurando sua mochila e anunciou: "Cheguei, mãe." Sua mãe, amordaçada, tentou gritar para avisá-lo, mas era tarde demais. Um capanga escondido atacou com uma barra de ferro mirando a cabeça do garoto. O que aconteceu em seguida foi inimaginável. Sun-woo não só bloqueou o golpe, mas agarrou o agressor pelo ombro e desferiu um soco tão poderoso que destruiu o rosto do homem. Ele caiu no chão como uma boneca quebrada, seu destino selado para além da morte. A sala mergulhou em um silêncio aterrador. Até o líder dos agiotas sentiu o peso de algo diferente em Sun-woo, uma aura que fazia seus instintos gritarem para fugir, mas ele não podia perder o controle. Matem ele! Ordenou. Os capangas avançaram em massa. Sun-woo, no entanto, não era um adolescente comum. Ele desviou de golpes, atacando com precisão brutal. Um soco quebrou costelas, um chute esmagou uma perna. Cada movimento era calculado. Cada ataque deixava um capanga incapacitado. Um dos homens tentou surpreendê-lo com uma cadeira. O golpe atingiu Sun-woo na cabeça, mas ele não vacilou. Ao contrário, ele agarrou o agressor e o lançou contra a parede, deixando-o inconsciente instantaneamente. Com todos os capangas no chão, o líder dos agiotas entrou em pânico. Em um último ato de desespero, ele agarrou o pai de Sun-woo, tentando usá-lo como refém. Mas Sun-woo não hesitou. Ele avançou, arrancou o ferro em brasa da mão do líder e o pressionou contra a parede. O impacto quebrou o pescoço do homem, encerrando a ameaça. Ofegante, Sun-woo libertou seus pais das cordas. Enquanto desamarrava sua mãe, murmurou com um leve toque de ironia: "Vocês não deveriam ser pobres se não querem que eu lute." Logo depois, o jovem desabou no chão, inconsciente. A sala, antes repleta de gritos e violência, agora estava em um silêncio absoluto. O silêncio após a tempestade. Horas depois, ambulâncias chegaram ao hospital em um frenesi. Os corredores estavam tomados por gritos e caos, enquanto médicos e enfermeiras trabalhavam sob pressão para estabilizar os feridos. Entre os pacientes estavam o líder dos agiotas e seus capangas, todos gravemente machucados. O som de ossos sendo ajustados e gemidos de dor preenchia o ambiente. Na recepção, um homem de óculos observava tudo atentamente. Ele chamou uma enfermeira e perguntou o que havia causado aquela confusão. Ela explicou: "Parece que um estudante do ensino médio derrotou sozinho um bando de agiotas que atacaram sua família." O homem de óculos ficou surpreso, ajustando os óculos enquanto pensava na força de alguém capaz de causar tanto estrago. Próximo dali, o líder dos agiotas estava sendo tratado, o pescoço sustentado por um colar cervical. Apesar de seu estado deplorável, ele ordenou a um de seus capangas que encontrasse e eliminasse o garoto que os havia derrotado. O capanga hesitou antes de responder: "Senhor, o garoto está neste hospital. Foi trazido pra cá também." O líder sorriu com uma expressão sinistra surgindo em seu rosto. "Então, não há com o que se preocupar. O urso negro está a caminho. Esse tal garoto já está morto." O homem de óculos ouviu o nome Urso Negro e imediatamente ficou alarmado. Ele conhecia bem a reputação do lutador e sabia que ele não era apenas brutal, mas um verdadeiro monstro. Ele perguntou à enfermeira onde estava o quarto do garoto e, ao ouvir quarto 202, saiu apressado em direção ao local. Enquanto corria pelos corredores, ele refletia: "Se o Urso Negro realmente está aqui, talvez eu possa medir a força desse garoto. Mas será que ele conseguirá sobreviver?" Ao chegar à porta do quarto, o homem de óculos hesitou. Decidiu observar antes de intervir. Lá dentro, Sun-woo estava em pé, mesmo com o soro preso ao braço. Ele encarava o urso negro, um gigante monstruoso, que o analisava com um olhar misto de surpresa e desprezo. "Você que causou todo esse caos?" Perguntou o urso negro com um tom carregado de ironia. "Achei que você fosse mais assustador, mas é apenas um moleque. Não me culpe pelo que vai acontecer, só estou cobrando uma dúvida." Sun-woo permaneceu imóvel, com os olhos fixos no gigante. O urso negro sorriu com desdém. "Leque, vou te mostrar o significado de medo." O gigante avançou, levantando o punho para um golpe devastador. Contudo, antes que o ataque o atingisse, Sun-woo reagiu com uma velocidade impressionante, desviando com precisão. Do lado de fora, o homem de óculos murmurou, impressionado: "Essa velocidade é surreal." Mas a força absurda do urso negro rapidamente anulou a agilidade de Sun-woo. Com um golpe devastador, o garoto foi jogado ao chão. Tossindo sangue, ele tentou se levantar, mas o gigante riu, cheio de desprezo. "Não adianta não ter medo se continua sendo tão fraco. Parece que você não é tão especial." Para sua surpresa, Sun-woo começou a se levantar novamente, limpando o sangue da boca. Uma voz firme respondeu: "Você fala pra caralho." A provocação incendiou a raiva do urso negro, que avançou novamente. Desta
Desta vez, porém, Sun Woo revidou com um chute perfeitamente executado. O impacto fez o gigante cambalear, interrompendo momentaneamente sua investida. Mas o urso negro, mesmo desequilibrado, riu. É só isso que você tem? Você não passa de uma criança. Ignorando as palavras do oponente, Sun Woo avançou novamente. Desta vez, seu soco certeiro acertou o rosto do gigante, derrubando-o no chão. Sem hesitar, ele encaixou mais um golpe devastador, tão forte que arrancou um grito do urso negro. Irritado e desesperado, o gigante agarrou Sun Woo com uma força descomunal, preparando seu golpe mais temido, perto do urson. O homem de óculos reconheceu a técnica e correu para intervir, mas antes que pudesse agir, o urso negro já havia aplicado o golpe. Por um instante, parecia que tudo havia terminado. O corpo de Sun Woo estava imóvel, esmagado pelo ataque. Contudo, para a incredulidade de todos, ele começou a se levantar, como se nada tivesse acontecido. Sua expressão agora era ainda mais intensa, como se estivesse decidido a destruir seu oponente. Avançando com toda a força, Sun Woo desferiu uma cabeçada brutal. O impacto foi tão devastador que o som do crânio do gigante se partindo ecoou pelo quarto. O urso negro caiu, inerte, enquanto o homem de óculos observava, sem acreditar no que acabara de testemunhar. Mas o olhar de Sun Woo não era de alívio. O homem de óculos ergueu a mão, sinalizando para que Sun Woo parasse. Sua voz saiu calma, mas firme. O urso negro já estava inconsciente. Não havia necessidade de continuar, mas Sun Woo permaneceu imóvel por um momento, com os punhos ainda cerrados e a respiração ofegante. O homem de óculos insistiu que ele se acalmasse. Caso contrário, a situação poderia se complicar ainda mais. Sem esperar resposta, pegou o telefone e fez uma ligação. Relatou um acidente de carro no quarto 202 do prédio B e pediu atendimento imediato para um trauma craniano. Sua voz soava ensaiada, como se já tivesse feito aquilo inúmeras vezes. Sun Woo estreitou os olhos, desconfiado. Quem era aquele sujeito? Ele fazia parte da equipe do urso negro, mas em vez de responder diretamente, o homem apenas comentou que estava considerando se aliar a ele. Sun Woo não entendeu o que aquilo significava. Antes que pudesse perguntar mais, a porta se abriu e um grupo de indivíduos mascarados entrou silenciosamente no quarto. Moviam-se com precisão cirúrgica, como se cada ação já estivesse previamente definida. Um deles se aproximou do homem de óculos e confirmou a condição do urso negro, perguntando se deviam encerrar o caso. O homem de óculos questionou se poderiam garantir que o urso negro não recuperasse a consciência tão cedo. Recebeu um aceno afirmativo e observou enquanto os mascarados começavam a limpar o local, apagando qualquer evidência do que havia acontecido. A fraqueza começava a tomar conta de Sun Woo. Ele encarou o homem à sua frente, tentando entender o que se passava. Quem eram aquelas pessoas? Em resposta, o homem estendeu um cartão de visita. Explicou que o contato ali poderia lhe proporcionar tudo o que desejasse: poder, pilhas de dinheiro e um propósito real. Sun Woo pegou o cartão e o observou por um instante, mas não demorou a amassá-lo e jogá-lo no lixo. Não estava interessado, não queria ganhar dinheiro lutando, nem sabia que tipo de golpe aquele homem estava tentando aplicar. Sem esperar uma reação, virou-se e saiu do quarto. O homem de óculos apenas observou, sem demonstrar frustração. Ele sabia que pensamentos mudam com o tempo. No banheiro masculino, Sun Woo lavava o rosto, deixando que a água levasse consigo o sangue seco e o cansaço. Seu reflexo no espelho parecia mais desgastado do que nunca. Ele pensou em sua mãe, no desejo que ela tinha de vê-lo longe de brigas. Mesmo com sua vida uma bagunça, ele queria, ao menos, ter conseguido cumprir essa promessa. A porta se abriu e Sun Woo viu pelo espelho a figura de seu pai entrando no banheiro. Sem rodeios, o homem perguntou o que ele estava fazendo ali e para onde achava que ia naquele estado. A irritação subiu e com seu pavio curto. Sun Woo se virou bruscamente com seus olhos ardendo de raiva. Sua voz saiu carregada de rancor quando perguntou se o pai realmente não sabia quem era o culpado por tudo aquilo. Como alguém que já foi um campeão de boxe, ainda com propostas na mesa, deixou uma dívida monstruosa se acumular, o que foi mais importante para ele, o orgulho de campeão ou a própria família? O pai permaneceu calado, incapaz de responder, mas Sun Woo não terminou. Ele nem sequer sabia ao certo porque o pai havia sido expulso da equipe nacional, mas, no fim das contas, isso não fazia diferença. O que realmente importava era o que estava bem na sua cara. Aquele orgulho inútil valia mais do que uma esposa doente? O homem hesitou, com seus lábios se movendo como se tentassem formar uma resposta, mas nada saiu. Sun Woo soltou um riso seco, carregado de cansaço e desprezo. Seu pai saiu do banheiro sem olhar para trás, as palavras do filho ecoando em sua cabeça como um peso esmagador. Pouco depois, quando finalmente saiu do banheiro, disse friamente para Sun Woo não pensar em sair do hospital, apenas ficasse ali e se recuperasse. Sun Woo ignorou o aviso, mas um minuto depois, um enjoo repentino tomou conta dele. A visão ficou turva, as pernas ameaçaram ceder. Cambaleando, ele se apoiou na parede e deslizou até se sentar no chão antes que desabasse de vez. Ele não sabia o que tinha causado aquilo. Talvez fosse cansaço, talvez a falta de sono, mas no fundo, sentia que não era só isso. Minha cabeça sempre dói quando vejo esse homem. Ele odiava o próprio pai. Odiava vê-lo trazer para casa dinheiro que mal durava uma semana. Odiava vê-lo sempre coberto de ferimentos, como se sua única habilidade fosse apanhar. Mas, acima de tudo, odiava vê-lo se curvar diante dos pais dos valentões com quem Sun Woo brigava, como se estivesse pedindo desculpas por seu filho existir. Não queria depender daquele homem. Não queria acreditar que ele realmente pensava ter feito tudo o que podia. Mas, por mais que tentasse fugir dessa realidade, sentia como se estivesse afundando. Era apenas um estudante do ensino médio, sem opções, sem saída. Nem mesmo podia embarcar num barco de pesca para tentar a sorte no mar. Mudar sua vida parecia um sonho distante. Ele sequer conseguia ganhar dinheiro suficiente para sobreviver. Mesmo enquanto trabalhava duro para pagar suas despesas, a moto de entrega da sua empresa foi destruída porque ele se recusou a se juntar aos valentões da escola. E graças a esses malditos valentões, a dívida com seu pai continuava crescendo. Ele não podia abandonar a casa e deixar sua mãe, e era por isso que sua vida estava num poço sem fundo. Para sua surpresa, ele acordou na cama do hospital. Sentiu uma forte dor de cabeça e
se perguntou se tinha desmaiado de novo, sem nem perceber quando foi transferido para outro quarto. Ele então pegou seu telefone para ver quanto tempo tinha dormido, mas seu humor foi direto ao chão assim que viu uma mensagem de seu pai. Ele abriu e leu. Na mensagem, seu pai disse que achava que finalmente era hora de contar tudo a ele naquela noite. Sun-woo ficou confuso e pensou, o quê? O que mais ele tem escondido? Ele então decidiu verificar como sua mãe estava. Ligou para ela pelo telefone do pai e perguntou como ela estava. Para sua surpresa, seu pai disse para ele não ir para casa, porque havia gangsters escondidos lá e era muito perigoso. Seu pai disse a Sun-woo para ficar no hospital, já que ele mesmo o tinha transferido para um quarto diferente sob outro nome para mantê-lo seguro. Sun-woo, em pânico, perguntou onde estava sua mãe. O pai respondeu que ela estava escondida em um motel próximo à delegacia, então ele não precisava se preocupar com ela. E como não podia ficar muito tempo no telefone, pediu a Sun-woo para não sair do hospital por enquanto e desligou. Depois de um momento de silêncio, Sun-woo culpou a si mesmo por tudo o que estava acontecendo. Se ele não tivesse se metido com aqueles gangsters, as coisas não teriam piorado tanto. Ele decidiu encontrar sua mãe primeiro, mas enquanto se preparava para sair correndo, recebeu uma ligação do número do pai. Ele atendeu, mas a pessoa do outro lado não era seu pai. A pessoa perguntou se ele era filho do Sr. Kang. Sun-woo respondeu que sim, mas perguntou quem era. A pessoa, em pânico, contou que algo muito ruim tinha acontecido, pois seu pai havia caído e estava inconsciente. A situação era realmente grave, porque parecia que ele havia sofrido um acidente de trabalho, com múltiplos ossos e costelas quebrados. Algumas horas depois, na unidade de terapia intensiva, Sun-woo olhava para seu pai, que estava gravemente ferido, hospitalizado e inconsciente. O médico responsável pelo tratamento explicou que a cirurgia seria muito difícil, e os custos da cirurgia ultrapassariam 100 milhões de won. Após a cirurgia, haveria anos de tratamento caro e custos de reabilitação. Depois de ouvir sobre os custos e a situação, Sun-woo desabou em lágrimas, sem ideia do que fazer ou de onde começar para conseguir uma quantia tão grande para as despesas médicas do pai. Mas de repente, lembrou-se do cartão vermelho que havia jogado no lixo. Ele rapidamente se levantou e correu para recuperá-lo. Sun-woo correu pelo corredor, seus passos rápidos ecoando, enquanto ele procurava desesperadamente o cartão vermelho na sala onde havia sido tratado. O pânico o tomou quando, após alguns minutos de busca frenética, ele chegou à sala 202 e não encontrou nada na lixeira. O cartão parecia ter sido descartado, sem deixar vestígios. Desmoronando, ele caiu de joelhos e suas lágrimas escorriam sem controle. A culpa o consumia. O peso de tudo o que havia acontecido o esmagava. Entre soluços, ele se desculpou com o pai, sentindo-se impotente diante da situação. No auge da dor, murmurou entre lágrimas, eu deveria ter morrido. Foi então que, como uma sombra, o homem de óculos apareceu, interrompendo seus pensamentos angustiantes. Ele perguntou com uma calma perturbadora se Sun-woo estava por acaso à procura do cartão vermelho. Então, questionou se Sun-woo havia mudado de ideia. Sem hesitar, Sun-woo perguntou quanto ele poderia oferecer. O homem de óculos, ajustando os óculos com um movimento preciso, respondeu calmamente, no mínimo 10 bilhões de won se você vencer. E mesmo que não vença, mas consiga popularidade, ainda pode ganhar uma boa quantia. Ele fez uma pausa estudando Sun-woo antes de perguntar, está interessado em trabalhar conosco? Em outra cena, em um escritório iluminado por luzes frias, o homem entregou a Sun-woo um contrato, dizendo-lhe para ler com calma antes de assinar. Sun-woo pegou os papéis e viu a inscrição Fighting World estampada no contrato. A curiosidade o consumiu, e ele perguntou o que significava aquilo. O homem explicou com a mesma frieza que sempre o caracterizava. Era um torneio de lutas subterrâneas, onde lutadores com habilidades físicas sobre-humanas competem. Habilidades essas impulsionadas por potentes substâncias dopantes fornecidas pelo hospital. Sun-woo, visivelmente surpreso, retrucou. Doping? Eu não faço isso. O homem sorriu levemente, mostrando-lhe as drogas dopantes. Não são simples substâncias. Dependendo do tipo, até um homem idoso à beira da morte pode se tornar monstruosamente forte. Claro, o doping é opcional, não obrigatório, explicou, como se fosse algo trivial. A surpresa de Sun-woo aumentou ainda mais. Quem exatamente é você? Perguntou. O homem ajustou os óculos e com um leve sorriso respondeu. Me desculpe pela apresentação tardia. Sou Kim Minak, um olheiro de uma pessoa muito importante que participa do Fighting World. Para simplificar, chamam essa pessoa de Kim. Sun-woo não sabia o que pensar, mas Kim logo explicou que mais importante do que a identidade de quem o contratava era o doping. Ele falou sobre a realidade do torneio, afirmando que nenhum lutador havia vencido sem o uso de doping. Mas Sun-woo ainda se manteve firme, recusando-se a se envolver com aquilo. Kim, no entanto, não insistiu mais sobre o doping. Ele sabia que Sun-woo entenderia tudo na arena. Kim continuou a explicar as regras do Fighting World. Caso Sun-woo ficasse entre os 20 primeiros, teria a chance de escolher um patrocinador. Nesse ponto, ele poderia escolher o patrocinador que Kim representava e seguir até a vitória. É simples assim, concluiu. Sun-woo, impaciente, disse que entendia a proposta, mas que seu único interesse era o dinheiro. É tudo o que eu preciso, afirmou com firmeza. Contudo, Kim esclareceu que o pagamento só viria após o torneio, o que deixou Sun-woo furioso. Você está brincando comigo? Então por que eu deveria trabalhar com você se não tenho garantia de nada? Gritou com sua voz carregada de frustração. Kim pediu para que ele se acalmasse e com um tom suave disse, você precisa de dinheiro para a cirurgia do seu pai, para mantê-los seguros, não é? Surpreso, Sun-woo perguntou como ele sabia disso, mas Kim não respondeu diretamente. Enquanto você lutar para o meu chefe, nós cuidaremos da segurança dos seus pais, da cirurgia e até afastaremos os cobradores de dívidas, afirmou com calma. As palavras de Kim tocaram profundamente Sun-woo, que questionou como poderia confiar nele. Naquele momento, seu celular tocou. Era a mãe. Ele atendeu rapidamente, preocupado. Ela lhe contou que soubera sobre as despesas hospitalares do pai e até sobre a presença de guarda-costas. Surpreso, Sun-woo perguntou quando havia feito isso, mas Kim o tranquilizou, dizendo que já havia providenciado uma casa
casa segura para os pais dele. Não temos outra opção, a não ser você, afirmou Kim com uma sinceridade que pesou no ar. Sun-woo, sem alternativas, decidiu entrar no jogo. Ele disse à mãe que aquelas pessoas eram aquelas que ele havia enviado e pediu para ela seguir suas instruções, prometendo que logo estaria lá. Depois de desligar, ele se virou para Kim com uma expressão de seriedade. Qual é a melhor recompensa? É a de 10 bilhões? Kim sorriu levemente. 10 bilhões é apenas o prêmio base. Dependendo das apostas, o valor pode aumentar. Um vencedor chegou a levar mais de 15 bilhões de won, explicou. Sun-woo achou a quantia absurda, mas Kim reafirmou que era possível alcançar esse valor. Comparado às apostas feitas nos lutadores, é um valor baixo. Mas é claro, há riscos. Muitos competidores saem do torneio deficientes ou mortos. Apenas 10% saem vivos. Sun-woo ficou horrorizado, perguntando como tantas pessoas podiam morrer e isso não ser de conhecimento público. Kim explicou que era justamente porque tantas pessoas morriam que o segredo precisava ser mantido. E quando Sun-woo assinasse os documentos, a primeira coisa que fariam seria criar um álibi de morte. Isso foi um grande choque para Sun-woo. Kim explicou que o hospital organizava o torneio porque era o melhor lugar para criar um álibi de morte. Também seria possível participar sendo filmado em um local específico ou fazendo uma compra em seu próprio nome para criar um álibi. Depois disso, qualquer tipo de morte poderia ser falsificada, seja um desaparecimento, uma queda, uma doença ou efeitos colaterais de drogas. Sun-woo então perguntou. E se eu denunciar isso? Kim sorriu de forma calculada e respondeu com uma calma perturbadora. Não é difícil transformar você em um viciado delirante. Quem acreditaria em um lunático tentando denunciar um torneio que oficialmente não existe? E mesmo que tentasse, não teria tempo para isso. Você será declarado morto muito antes de conseguir abrir a boca. Essa é a beleza do sistema hospitalar. Ele então deslizou os papéis do contrato na direção de Sun-woo, mantendo o olhar fixo nele. Mas a escolha ainda é sua. A maioria leva dias para decidir. Você quer assinar agora ou prefere refletir um pouco? Para a surpresa de Kim, Sun-woo nem hesitou. Pegou a caneta e assinou os documentos sem sequer ler as cláusulas detalhadas. Mas antes de soltar o papel, olhou diretamente para Kim e disse com firmeza: cumpra sua parte do acordo. Kim sorriu levemente, mas antes que Sun-woo pudesse reagir, sentiu uma agulha perfurar seu pescoço. Uma enfermeira, surgida das sombras, aplicou uma injeção rápida. Ele tentou resistir, mas suas forças se esvaíam rapidamente. Sua visão começou a escurecer, enquanto Kim se inclinava sobre ele e sussurrava. Não se preocupe, é só anestesia. Precisamos movê-lo para a arena. Apenas lembre-se, Sun-woo, seus pais só serão protegidos enquanto você continuar lutando. Então vença. Resolva todos os seus problemas. Essas foram as últimas palavras que ouviu antes de tudo se apagar. Pouco a pouco, Sun-woo recuperou a consciência. Sua mente estava turva e por um momento pensou que estivesse morto. Tudo ao seu redor era frio e metálico. Sons distantes de rodas girando ecoavam pelo espaço fechado. Sentiu seu corpo sendo transportado em uma maca. Lutando contra a letargia, conseguiu abrir os olhos e viu um longo corredor branco e clínico passando rapidamente por ele. Tentou se mexer, mas seu corpo ainda estava fraco. Engoliu em seco e, com dificuldade, perguntou ao homem empurrando a maca: onde estou? O homem não se virou. Sua voz foi fria e direta. Fique quieto. Logo você descobrirá que tipo de inferno é esse lugar. Grupo Rosen, escritório do vice-chefe. Enquanto isso, em um luxuoso escritório dentro do Grupo Rosen, Kim se reunia com seu superior, Cha Yang-woo. O vice-chefe do grupo escutava atentamente enquanto Kim lhe fornecia um relatório detalhado sobre Sun-woo. Yang-woo arqueou uma sobrancelha e cruzou os braços, analisando Kim com ceticismo. Você realmente acha que faz sentido usar um estudante do ensino médio como nosso lutador representante? Mesmo que ele tenha derrotado o Urso Negro, ainda é só um garoto. Kim ajustou os óculos e sorriu levemente. É justamente por isso que essa é a melhor jogada, vice-presidente. Quanto mais ridículo parecer, melhor. Se queremos que Hyung-min se interesse e subestime nossa aposta, precisamos surpreendê-lo. Yang-woo tamborilava os dedos sobre a mesa, refletindo. A sugestão parecia absurda, mas não podia ser ignorada. A ideia de que aquele garoto poderia ajudá-los a derrubar Hyung-min era, no mínimo, intrigante. Kim manteve seu tom firme ao apresentar sua análise. Depois da luta contra Urso Negro, Sun-woo havia sido examinado. Sua condição física desafiava qualquer lógica. Ele sobrevivera a um ataque que deveria ter deixado qualquer outro homem em estado vegetativo. Havia algo nele que não fazia sentido, e Kim estava determinado a descobrir o que era. Yang-woo permaneceu em silêncio por um instante, ponderando as implicações. Por fim, tomou sua decisão. Se aquele garoto realmente fosse diferente, eles precisavam testar seus limites. A arena de combates. Na ala de combates, Sun-woo despertou, ainda zonzo. Antes mesmo de processar onde estava, percebeu um movimento rápido em sua direção. Um golpe impiedoso estava prestes a atingi-lo. Seu corpo reagiu por instinto. No último segundo, rolou para o lado, escapando do ataque. Ainda atordoado, tentou se levantar, mas sua mente girava. Seu agressor, um homem musculoso de olhar frio, já se preparava para outro golpe. Antes que pudesse avançar, um guarda interveio, apontando uma arma. Sua voz ecoou com um tom de ameaça clara. Qualquer um que atacasse antes do sinal seria executado. O agressor parou de imediato, recuando com irritação. Sun-woo, ainda no chão, tentava entender onde estava e por que tinha sido jogado ali. Drones pairavam acima da arena. Um deles se aproximou e escaneou seu rosto. A confirmação veio pelos alto-falantes. Sun-woo estava oficialmente inscrito. A transmissão continuou, explicando as regras para todos os presentes. A fase de classificação, intitulada O Teste de Dopagem, havia começado. Entre os 200 participantes, apenas os mais aptos avançariam. O regulamento era cruel. Cada lutador receberia uma dose aleatória de substância dopante. A multidão assistia com euforia. As apostas já estavam abertas para os espectadores VIPs. Sun-woo observou os outros competidores. Cada um havia recebido um kit de dopagem. Muitos agarraram as seringas com
com empolgação, ansiosos para injetar a substância em seus corpos. Um nó se formou em sua garganta. Isso é doping? Lembranças voltaram à sua mente. Ele prometera a seus pais que nunca entraria naquele mundo. Prometera que se formaria, que trilharia um caminho diferente. Mas já havia quebrado todas essas promessas. Agora, só lhe restava uma linha que jamais cruzaria: usar drogas. Antes que pudesse tomar uma decisão, um lutador ao seu lado injetou a substância sem hesitação. Segundos depois, seu corpo começou a tremer violentamente. Então, um som horrível ecoou pela arena. O competidor tossiu e cuspiu uma quantidade absurda de sangue. Por um momento, parecia que iria desabar, mas então, algo mudou. Seu corpo foi tomado por uma onda de energia desconhecida e um sorriso distorcido surgiu em seu rosto. Sun Woo observou a transformação com incredulidade. Aquilo não era normal. Antes que pudesse entender completamente, o lutador recém-dopado avançou em sua direção com velocidade assustadora. Sem hesitar, tentou esmagá-lo com um pisão. Mais uma vez, Sun Woo desviou no último instante. O impacto do golpe destruiu a parede ao lado. Ele ficou imóvel por um instante, tentando processar o que havia acabado de presenciar. O homem, que momentos antes era magricela e fraco, agora exibia uma força monstruosa. Seu tamanho não havia mudado, mas sua potência estava em outro nível. Acima deles, o drone confirmou o sucesso da dopagem. O lutador riu alto, empolgado, sentindo sua nova força pulsar em cada fibra do corpo. Sem perder tempo, Sun Woo atacou. Seu soco atingiu o rosto do oponente, forçando-o a recuar. Mas, ao invés de demonstrar dor, a expressão do homem se contorceu em fúria. Ele sentia que havia sido desrespeitado. O tempo para reflexões acabou. O lutador investiu em alta velocidade. A cabeçada brutal atingiu Sun Woo em cheio, arremessando-o para trás. Ele mal teve tempo de recuperar o equilíbrio antes que um soco esmagador acertasse seu estômago, fazendo o sangue subir a garganta. Sun Woo caiu de joelhos, lutando para respirar. O lutador não pretendia dar trégua. Agarrou-o pelas pernas, girou no ar e o esmagou contra o chão com força descomunal. Cada golpe reverberava na arena como um tambor de guerra. Seu agressor gargalhou, empolgado com a destruição que causava. A cada pisoteio, sua euforia aumentava. Para ele, aquilo não era apenas uma luta, era um massacre. No entanto, algo inesperado aconteceu. Sun Woo, que até então parecia prestes a desmaiar, moveu-se. Lentamente, sua mão se ergueu e agarrou a perna do lutador com uma força avassaladora. O sorriso do adversário desapareceu.